Bom, bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui estamos continuando ainda a tratar, das funções inorgânicas. Agora falaremos aqui brevemente sobre os óxidos. O objetivo aqui é trazermos uma definição e alguns exemplos. O que são óxidos, né? Qual é a definição de óxidos? Primeiramente, óxidos são substâncias binárias, São substâncias químicas binárias, ou seja, são constituídos por dois elementos químicos diferentes. É interessante que um dos elementos constituintes, obrigatoriamente, deve ser o oxigênio, e ele deve ser o elemento mais eletronegativo dos dois. Então, óxidos são substâncias químicas binárias. O que significa isso? Não significa que tem dois átomos apenas. Significa, de repente, até tenha dois átomos apenas. Mas essa não é a definição. Quando se fala binário, significa que deve ter dois elementos químicos diferentes, apenas. Pode ter um de cada, ou seja, seriam dois átomos nesse caso. Pode ter dois de um do outro, três de um, dois do outro, enfim. Mas são dois elementos químicos, apenas. Isto é uma substância química binária. E no caso dos óxidos, um desses elementos tem que ser o oxigênio e ele tem que ser o mais eletronegativo. Só existe uma exceção, considerando essa definição. E a exceção é a substância química OF2. O OF2, não é um óxido. Perceba que OF2, o que significa OF2? É uma substância química, ela existe, É uma substância química constituída pelo elemento químico oxigênio e o elemento químico flúor. Perceba que é uma substância química binária. Por que é binária? Porque nós temos o oxigênio e nós temos o flúor. Portanto, é uma substância química binária. Mas por que não é um óxido? Porque é o único exemplo onde nós temos que o oxigênio ele é menos eletronegativo do que o flúor. É o único exemplo que nós temos de substância binária com elemento químico oxigênio que não é um óxido, porque o flúor é o mais eletronegativo. Lembrando que para ser óxido tem que ser uma substância binária, mas não basta. Tem que ter o oxigênio, e o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então, nesta substância binária, OF2, o oxigênio não é o mais eletronegativo, é o flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo, em seguida vem o oxigênio. Então, das possibilidades, considerando a definição anterior, é a única exceção. Bom, e nós temos uma classificação bem interessante. Nós temos os chamados óxidos iônicos, O que são óxidos iônicos? É a junção de um metal com oxigênio. Um metal do grupo 1 ou 2, Por exemplo, pode ser o sódio, Grupo 1, pode ser o magnésio, Grupo 2, ou o cálcio, Então, o que é um óxido iônico? É a junção de um metal com oxigênio. É interessante, que os óxidos iônicos, eles são conhecidos como óxidos básicos. Lembrando lá o conceito de base, Por quê? Porque na presença de água, eles não sofrem ionização química, eles não sofrem dissociação química, eles são transformados na presença de água. E eles formam como produto uma base de arrênios. O que é uma base de arrênios? São aquelas substâncias que eu tratei em uma outra videoaula, Elas têm um ânion hidroxilo na sua constituição química. Uma outra definição interessante são os chamados óxidos moleculares. No contexto dos óxidos moleculares, agora nós temos não metal, mas não metal, ou ametal, Um não metal mais o elemento químico oxigênio. A maioria dos óxidos moleculares são conhecidos como óxidos ácidos. Olha que interessante. Os óxidos iônicos são conhecidos como óxidos básicos. A maioria dos óxidos moleculares são conhecidos como óxidos ácidos. Por quê? Porque na presença de água eles formam ácidos, Aquelas substâncias que têm hidrogênio, enfim, que liberam H+, em solução, ácidos. Os óxidos moleculares, em sua maioria na presença de água, formam ácidos, por isso que são conhecidos como óxidos ácidos. Aqui nós temos dois exemplos de óxidos básicos, Óxidos iônicos, Óxidos básicos. Quais seriam estes exemplos? Vamos lá. Nós temos aqui, primeiramente, o óxido de sódio.
Por que o óxido, por que essa substância aqui, né? Na, olha a fórmula química dela, NaO. Por que essa substância ela é considerada um óxido? Porque nós temos dois elementos diferentes e apenas, e nós temos um deles é o oxigênio e ele é o mais eletronegativo. O óxido de sódio, ele é um óxido básico. Por quê? Porque o óxido de sódio, que tem essa fórmula química, na presença de água, ó, vamos considerar aqui, ó, antes da flechinha, nós temos o início, que nós chamamos de reagentes. E depois da flechinha, nós temos a parte final, que nós chamamos de produto. Então, o óxido de sódio, ele reage com a água, reagentes. Nesse processo, ligações são quebradas, né, e novas ligações químicas são formadas. Então, ocorre um novo arranjo atômico. Né? Isso é uma reação química. Aqui eu estou definindo já o que é uma reação química utilizando esse exemplo aqui. Ó. Então, primeiramente, vamos lá. Nós temos aqui um óxido iônico, né, e básico. Por quê? Porque ele reage com água formando uma base. E por que uma base? Né? Porque tem, ó, hidroxila, né, conforme a definição lá do Arrhenius. É interessante observar, ó, que existe uma lei no contexto da química chamada Lei da Conservação de Massa. O que eu quero dizer é o seguinte, que nos processos químicos, essa lei diz que a massa ela é sempre conservada. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nós temos aqui, ó, antes da flechinha, nós temos que a quantidade de átomos deve ser igual depois. Por isso que nós temos aqui o 2 aqui, ó, que é o coeficiente estequiométrico, né? Os coeficientes estequiométricos, eles são utilizados para igualar, né, as quantidades de átomos antes e depois. Eles podem ou não serem utilizados, né, antes da fórmula química das substâncias, eles podem ou não ser utilizados, né, na parte inicial, reagentes, ou parte final, produtos, eles podem ou não ser utilizados a fim de igualar a quantidade de átomos antes e depois. Então, perceba aqui, ó, utilizando esse exemplo para falarmos um pouquinho de reação química, ó, nós temos 2 átomos de sódio antes, 2 átomos de sódio depois. Nós temos aqui, ó,